Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Marta Poggi, sou palestrante e consultora internacional, especializada em tendências e inovações, e hoje a gente vai falar sobre inovação nas empresas, principalmente nas pequenas e médias empresas do turismo, e como elas contribuem para a criação de destinos turísticos inteligentes. Tá? Então, eu sempre gosto de começar falando um pouquinho do contexto, né, que a gente está vivendo, e hoje a gente está aí, depois da pandemia, né, com alguns pilares impactando muito fortemente a nossa sociedade, como, por exemplo, o ESG, né, que é a sigla para Meio Ambiente, Sociedade e Governança. Então, não só os governos, mas as empresas também estão bem mais atentas a essa questão da sustentabilidade, né? A gente entendeu que, além do meio ambiente, é preciso cuidar das nossas comunidades, e o turismo tem tudo a ver com isso. A gente também está vendo aí um crescimento muito acelerado do uso das novas tecnologias e como a inteligência artificial está impactando, né, em todos os setores da economia. E por conta disso, acho que até muita gente preocupada com saúde e bem-estar, né, entendendo aí que a saúde vai além de cuidar do corpo e da mente, muita gente preocupada com as questões emocionais, com espiritualidade, com o autocuidado de uma forma geral, e isso impacta no nosso setor. E a gente também ainda vive um cenário de muitas incertezas, né, porque as mudanças são muito rápidas e por conta disso a gente fica inseguro em relação às nossas decisões, né, para que caminho a gente, para onde que a gente vai caminhar e assim por diante. E por que que essas coisas são importantes? Porque tudo isso influencia nesse cara aqui, que é o nosso cliente, o Viajante 4.0. Ele está cada vez mais responsável, ele está cada vez mais exigente, cada vez mais digitalizado. Isso faz com que todas as empresas, todos os destinos tenham que ter, né, novas ferramentas e novas habilidades para poder lidar com esse novo, entre aspas, turista. Uma coisa que eu acho que impacta muito também, assim, são essas mudanças no trabalho, né? Se o trabalho mudou, a forma como a gente viaja e as nossas férias também mudaram, né? Então a gente está vendo aí um crescimento do leisure, que é a mistura de negócios com lazer, ou seja, a pessoa viaja a negócios e acaba aproveitando em alguns momentos aí para ter um pouco da experiência de lazer, um crescimento muito grande do nomadismo digital, que inclusive já chega a ter alguns impactos negativos em algumas cidades, como na cidade do México, onde são tantos nômades digitais que a gente vê ali um problema de inflação dos aluguéis nos principais bairros. Enfim, a gente está tendo aí uma grande revolução, né, com essa nova modalidade de trabalho, e o próprio workation, que permite que a gente saia, né, para próxima ali de casa e que a gente consiga continuar trabalhando enquanto a gente está de férias ou parte da família está de férias. A gente também está vendo um crescimento muito acelerado das experiências turísticas, né? Quando a gente fala de experiência, o primeiro curso que eu fiz foi em 2009, e pouca coisa mudou, assim, de fato, na oferta turística aqui do Brasil. Então, uma procura, uma preferência por um rooftop que pode ser frequentado por um turista ou até por um morador local. As experiências marcantes, né? Um passeio de balão, passar bons momentos numa vinícola com uma turma de amigos ou com familiares, entender um pouquinho a diferença entre os queijos, degustar vinho, azeite, café, enfim. São várias experiências que os turistas hoje estão buscando, e eu gosto de falar que nós estamos vivendo grandes transformações na sociedade de uma forma geral e, como consequência, no setor de turismo. E aí, né, por conta dessas mudanças, algumas plataformas, algumas startups que já existiam antes da pandemia, elas se tornaram ainda mais relevantes, como é o caso aqui da Diaspora.black, né, do meu amigo Carlos Humberto, que começou antes da pandemia, oferecendo viagens e experiências turísticas para pessoas que queriam conhecer um pouquinho melhor a cultura negra. E hoje eles têm diversas experiências, eles cresceram em 2020 mais 700%, né? Então, se você tem um produto que está ligado à comunidade, à cultura negra, você pode cadastrar esse produto aqui, e se você, como cliente, como consumidor, quiser
consumir, experimentar, você também tem acesso a uma gama enorme de serviços. Outra inovação que eu acho que é bem legal é dessa startup portuguesa. Então, eles criaram como se fosse um Airbnb assim, de experiências no mar, caiaque, surf, vela, mergulho, enfim, diversas modalidades aí de atividades náuticas. Então, se você tem um barco, você pode oferecer um passeio, você pode disponibilizar para locação. E se você é um cliente, um turista que gosta de mergulhar enquanto está viajando, você também pode entrar em contato e contratar os serviços através dessa plataforma. Também gosto sempre de citar, né, o caso da Sister Wave, a nossa brasileira que foi, com muito orgulho, premiada, né, pela Organização Mundial de Turismo na categoria de startup, na categoria de equidade de gênero. Então, a Sister Wave começou com uma plataforma que oferecia aluguel, hospedagem de mulher para mulher, e hoje cresceu e tem, além de day use e hospedagem, tem imersões, tem diversos serviços sempre voltado para essa comunidade feminina. Essa startup aqui é muito bacana, eu atendi em Portugal, né, numa desses programas de mentoria da Fábrica de Startup, é uma coisa que eu achei sensacional, tipo, como que ninguém pensou nisso antes, além de indicar os lugares que você pode viajar com o seu pet, também oferece uma modalidade que você pode se conectar com pessoas que vão cuidar do seu pet enquanto você estiver viajando numa determinada cidade. Então, por exemplo, se você está em Lisboa e quer passar o dia em Sintra e não quer levar o seu pet, você pode entrar em contato com alguém que vai acabar cuidando, né, do seu pet durante esse dia. Então, a gente vê, né, que a inovação, todo mundo acha que inovação tem a ver com tecnologia, só que não, né? Nem sempre a inovação é tecnológica. Ela pode estar relacionada a um produto novo, a novos processos operacionais, a novas formas de fazer marketing, de fazer comunicação de um destino, de uma empresa, novas formas de comercialização e principalmente atendimento ao cliente. Então, às vezes, a gente tem aí inovações simples daquele tipo que a gente fala, como ninguém pensou nisso antes, é tão óbvio, né? E é justamente isso que a gente busca neste momento que a gente está vivendo, que a gente precisa ser mais eficiente, mais lucrativo, mais competitivo e ainda muito mais sustentável. Então, quando a gente fala de inovação de produto, né, trazendo aí alguns cases para vocês, tem aí uma série de hospedagens alternativas, né, que o Google denomina dessa forma, porque bem antes da pandemia as pessoas já buscavam por esse tipo de hospedagem, que pode ser uma bolha, pode ser um barril de vinho, né, como imitando um barril de vinho numa vinícola lá do Douro, em Portugal. Pode ser um container que dentro é uma suíte para um casal e em cima é um rooftop para este casal poder apreciar o pôr do sol, a natureza. Pode ser também uma inovação desse tipo, né, que o Hilton Londres tem uma única suíte que é 100% vegana, então a gente vê que esse mercado está crescendo muito e eles adaptaram, né, os serviços para atender os veganos. Essa também é uma startup muito legal, lá de Portugal, que eu atendi num desses programas também do Discovery, que é da Fábrica de Startups, falando, eles criaram um souvenir que é uma filmagem com drone no Porto. Então, você está lá passeando com a sua turma, com a sua família, e você leva uma recordação, né, sensacional, muito mais do que levar fotos, você está levando um vídeo feito com drones, com imagens bem bacanas, né, desse seu passeio que você quer guardar para sempre. A gente também vê em produto, né, algumas experiências do tipo, faça o seu próprio gin, faça a sua própria cachaça, faça o seu próprio whisky, vinho, enfim, né, as pessoas querem voltar para casa com uma bagagem maior do que elas saíram de casa, no sentido de terem aprendido bastante coisa, assim como aprender a cozinhar, né, com um chefe ou com outros turistas, para você ter uma interação. Então, tem bastante variedade aí no tipo de experiência, e uma coisa que eu acho muito bacana é que assim, nem sempre essas experiências atendem só o turista. A gente vê que em São Roque, aqui perto de São Paulo, tem
essa experiência de você criar o seu próprio gin, e isso atende não só um turista que vem de longe, mas também, de repente, uma pessoa que mora em São Roque ou na região e que quer ter uma experiência bacana, né, fazer alguma coisa diferente no final de semana. Também gosto de citar o caso da Bem Experience, que antes da pandemia chamava Bem São Paulo, né? Na pandemia eles deram uma boa pivotada e começaram a criar produtos híbridos, então que atendem os turistas e também os moradores locais, do tipo degusta cerveja com petisco, você recebe tudo na tua casa e no determinado horário tem uma live onde esse sommelier de cerveja vai te ensinar a degustar, né, harmonizar as cervejas com os petiscos. Também uma plataforma lá de Portugal, né, que reúne os criativos, pessoas que gostam de artesanato ou de fazer, né, determinados produtos ou que querem aprender, com pessoas que oferecem essas aulas e também ensinam, né? Então, se você está em Portugal, você pode ter fazer uma aula de pintura em azulejo, né? Para uma referência aos azulejos portugueses, ou se você oferece algum, sei lá, sabe ensinar cerâmica, você também pode oferecer o seu serviço nessa plataforma. Gosto muito também do Wine Locals, essa startup brasileira que cresceu muito, foi criada durante a pandemia e ela teve uma grande sacada de ter produtos não só para as pessoas que já apreciam vinho, mas também aquelas pessoas como eu, assim, que gostam, por exemplo, de cerveja, mas que têm vontade de passar bons momentos numa vinícola ou de ter uma experiência legal nesse mundo do enoturismo. Os rooftops, né? Aqui um exemplo de um rooftop que a gente conheceu lá em Lisboa durante a missão. Ele atende, lógico, que os hóspedes que estão ali no Mama Shelter, mas também os lisboetas, né? E quem está passando pela cidade a trabalho. Então, você tem ali uma experiência legal de ter uma vista bonita da cidade, um DJ que está tocando. E isso também ajuda a ter uma maior receita, né? Porque o hotel não fica dependendo exclusivamente só dos turistas. Em termos de processos operacionais, tem muita inovação legal, né? A gente vê desde os totens aí de autoatendimento, em lanchonetes, ou mesmo nos próprios hotéis, a gente gosta de poder chegar e fazer um check-in, um check-out rápido, não ter que pegar uma fila só para assinar uma ficha, enfim, né? São coisas que a gente, à medida que nós vamos nos acostumando com esse tipo de tecnologia, a gente fica cada vez mais impaciente para esperar um atendimento, né? Ficar numa fila. E aí, nesse sentido, também tem um chatbot. Eu tive uma experiência o ano passado nesse hotel lá na Ilha de Marajó. Eu comecei a conversar com o chatbot para fazer uma diária e não finalizei. Aí ele me manda uma mensagem, né? O chatbot é um robozinho que você programa para ele fazer esse atendimento. Então, esse chatbot me chamava de volta, né, para o site para concluir a reserva, um trabalho que um humano não consegue fazer, né? O humano tem que fazer coisas mais inteligentes, mais estratégicas, e essa tarefa é uma tarefa que a máquina pode fazer muito bem, com um custo muito baixo que cabe no bolso de uma pequena empresa turística. Também já vemos desde, sei lá, 2019, quando eu tive o contato com essa empresa lá na Espanha, eles fazem uma pesquisa de satisfação dos clientes a partir de leitura facial, né, a leitura das emoções. Então, eu consigo saber se o meu cliente, se o meu hóspede está feliz com o check-in, com o check-out, com o café da manhã, sem ter que falar com ele, porque ninguém mais quer responder questionário. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma avaliação bem legal dos serviços. E o próprio ChatGPT, né, que a gente sabe que está substituindo bastante tarefa, tem realizado cada vez mais, né, de forma mais assertiva, tarefas operacionais, e também outras que são um pouquinho mais sofisticadas, como a elaboração de um roteiro. Então, a gente precisa conhecer essas ferramentas, a gente precisa testar e a gente precisa ver como elas se adaptam no nosso negócio para que para que a gente seja cada vez mais competitivo e mais produtivo. Tá? Também, aí, em termos de tecnologia, né, inovação no turismo tem muita coisa. Aqui um exemplo do WOW, World of Wine, o Museu do Vinho, chama Wine Experience, que fica lá no Porto. Então, a tecnologia ela é utilizada o tempo todo, não só para contar a história e mostrar
os diferentes terroirs, né, do vinho português, mas também para a gente brincar. Então, se você fosse um vinho, você vai respondendo ali umas perguntas no totem, e aí no final você tem lá o tipo de vinho que você seria, você consegue brincar com os aromas. Então, a tecnologia trazendo uma experiência muito mais imersiva, muito mais interessante, lúdica e, ao mesmo tempo, rica, né? Porque a gente aprende muito mais com essas facilidades. A própria realidade virtual, né, que sempre foi usada aí no turismo para a gente ter uma amostra grátis dos destinos ou dos serviços turísticos, né, e de fato, depois do uso no videogame, a realidade virtual é usada largamente no mundo, né, então, o planejamento de viagens é o segundo maior uso desses óculos de realidade virtual, né? Então, as pessoas usam para saber se elas querem ir para um destino A ou B, o que faz mais sentido. Então, a gente vê como é importante também a gente adequar os nossos negócios para essas novas formas, né, de awareness, né, da gente conhecer os destinos, os hotéis, os centros de convenções. Os próprios tours virtuais, que surgiram aí na pandemia como uma forma da gente conhecer os lugares, viajar sem sair de casa, mas que também agora, né, a gente vê que eles ajudam também nessa questão da decisão da viagem. Se eu estou em dúvida se eu vou para a Tailândia ou para o Japão, eu posso fazer um tour desses virtuais e ter uma noção do que eu vou encontrar em cada destino, né, e tomar minha decisão. Também muito crescimento do uso de voz, né? As crianças hoje já pedem tudo para a Alexa, já sabem trabalhar bem, a gente também cada vez mais dependente da Siri. Então, nossos negócios vão ter que se adaptar, né, para esse tipo de tecnologia, para continuarem sendo encontrados nos mecanismos de busca, para continuarem assim sendo bem acessíveis por esse turista cada vez mais conectado. Em termos de sustentabilidade, a gente vê a inovação ajudando com dados, né? Não só para mostrar para as pessoas que um hotel tem boas práticas sustentáveis, mas para comprovar de fato quanto que ele economiza de energia ou de água, ou quanto que da mão de obra dele é local, né? Então as pessoas não estão satisfeitas só em saber o que o hotel, se o hotel é ou não sustentável, mas elas querem comprovação. Em alguns hotéis já tem até medidor, né, de água para você não abusar no banho e saber quanto que você está gastando. Enfim, uma série de ferramentas que ajudam a gente a ter uma melhor gestão aí dos equipamentos turísticos. Este é um hotel na Riviera Maya, que ele não tem energia elétrica nem ar-condicionado, então ele já foi construído, né, para utilizar aí as correntes de vento, a posição do sol, né, de uma forma que fique mais agradável. Este é um exemplo que eu gosto muito, num resort da Tailândia. Eles têm um projeto de cuidados, né, com os elefantes. Então, se você quiser se hospedar numa dessas bolhas, que você vai ficar assim do ladinho dos animais, você vai pagar a bagatela de $500 por noite, e aí você contribui, né, para esse projeto tão bonito, né, de cuidados dos elefantes. Aqui um case muito legal que a gente vivenciou lá no Peru, né, o ano passado, eu vivenciei com a minha família. A gente foi conhecer Chinchero, que é uma vila, né, lá do Vale Sagrado, e nessa comunidade tem muitas artesãs. A gente foi até um centro de artesanato, e essas moças incas, elas mostram para a gente, elas nos recebem, oferecem um chazinho, e aí elas mostram como elas pegam a lã da alpaca, da lhama, como elas lavam, como elas tingem com esses ingredientes naturais e depois como elas tecem. Então, quando a gente entende todo o trabalho, né, que tem por trás de uma peça, né, artesanal, a gente não vai mais querer comprar um produto made in China. Então, o turista também sabe que se ele compra alguma coisa ali, ele está contribuindo, né, economicamente para esta comunidade. E eu gosto de dizer, né, que sem inovação não há solução. Se a gente não inovar, a gente corre um risco de não sobreviver, principalmente no momento que a gente está tendo tanta mudança, né? Então, eu espero que esses cases
te inspirem, algum deles, pelo menos, te inspirem a trazer aí inovações no seu negócio. Eu agradeço por você ter me acompanhado. Se você gostou, dá um joinha, compartilha, né, com alguém que pode gostar e deixa aqui o seu comentário e a sua sugestão. Se você tiver algum tema que você gostaria que fosse abordado aqui no canal, pode me mandar, tá bom? Obrigada e vamos junto.